Então, nesse mês de agosto, que é o mês de conscientização dos linfomas, a gente da Oncocamp gostaria de destacar alguns sinais e sintomas para que ajude o paciente que tem dúvida a levá-lo a um esclarecimento diagnóstico. Então, alguns sintomas são relacionados e alguns são característicos da doença, e isso é importante para o diagnóstico precoce. Então, os linfomas são neoplasias hematológicas que normalmente começam nos gânglios e podem atingir outros órgãos. Então, pode atingir o fígado, o baço, a medula óssea, mas também podem atingir, por exemplo, pele, sistema nervoso central, órgãos abdominais. Então, é importante que, se tiver uma lesão mantida por algum tempo, essa lesão seja investigada. Alguns sintomas, eles são relacionados à atividade de doença e são inespecíficos, como febre persistente, sem causa aparente, emagrecimento, também sem causa aparente, coceira, sudorese fria, tosse seca associada à falta de ar e que não relacionada nem à asma, nem a alguma doença pulmonar. Então, esses são sintomas que nos ajudariam a pensar nesse diagnóstico. E o diagnóstico precoce é que nos ajuda num tratamento mais precoce com melhores resultados. Então, os linfomas, eles são divididos em linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin, de acordo com a célula tumoral que está presente na lesão suspeita. Então, em 1832, Thomas Hodgkin descreveu a célula característica do linfoma de Hodgkin. Então, esses tumores que têm a célula de Hodgkin, eles são chamados de linfoma de Hodgkin. E aqueles que não têm essa célula, eles são chamados de linfoma não Hodgkin. Os linfomas de Hodgkin, eles têm uma incidência mais no adulto jovem e no idoso, mas pode acontecer em qualquer faixa etária. Acontece mais ou menos igual nos dois sexos, e o linfoma de Hodgkin é uma doença curável. Então, é importante que a gente investigue qualquer sinal e sintoma, porque quanto mais cedo a gente tratar, menos ciclos a gente terá que fazer de tratamento e melhor a resposta. Os linfomas não Hodgkin, eles podem ser originados de célula B, célula T ou células natural killer, que são células normais e que por algum motivo elas se duplicam de uma maneira exacerbada. Eles também são divididos em linfoma de baixo grau, grau intermediário e alto grau de malignidade, de acordo com a agressividade da doença. Os linfomas não Hodgkin não são todos que precisam ser tratados, né? Então, os linfomas de baixo grau de malignidade, alguns vão ser tratados em algum momento. Agora, os linfomas de alto grau de malignidade, todos deverão ser tratados, e a intenção do tratamento é curativa, que no fim do tratamento não tenha nenhuma lesão em atividade. Então, a gente precisa entender que dentro dos linfomas a gente tem vários subtipos, né? E cada um se comporta de um jeito. Os linfomas T são mais de pele, alteram o hemograma, e a grande maioria dos linfomas podem não alterar o hemograma. Então, não é eu fiz um exame de sangue e devo ficar tranquilo, né? Existem alguns fatores de risco, né? Os linfomas não Hodgkin são mais incidentes no sexo masculino. Algumas vírus e bactérias têm relação com os linfomas, né? Como o HIV, o HTLV, o H. pylori, que pode dar no estômago e está relacionado ao linfoma malte de estômago. Então, nesse linfoma, por exemplo, você trata a bactéria, tem que negativar essa bactéria, e muitas vezes você consegue o desaparecimento da doença só tratando a bactéria.
Então, é importante a gente saber esses fatores de risco. A imunossupressão, né, pacientes que usam imunossupressão crônica também podem ter uma incidência mais aumentada de linfoma, como os pacientes com imunossupressão secundária, como os HIVs, têm uma incidência aumentada de linfoma. Algumas síndromes genéticas também têm associação com linfomas e doenças autoimunes também têm. Então, se apresentar aumento de gânglio, esse aumento de gânglio tem que ser persistente. Então, não é qualquer aumento de gânglio que é linfoma. A gente tem que entender que o gânglio faz parte da nossa defesa. Então, ele é um sinal amarelo, né? Então, eu estou com dor de garganta, vai aumentar o gânglio do pescoço. E esse gânglio vai ter que sumir. Até 1 mês, 2 meses, ele vai ter que sumir. O gânglio que se mantém persistente, ou aumentando de tamanho, ou aquele gânglio que não sumiu, esse tem que ser investigado. Então, a grande maioria dos gânglios não são doentes, né? Então, para a gente não achar que qualquer um que tenha gânglio está com linfoma. Não é isso. A gente tem que entender que o gânglio faz parte de uma resposta natural, né, do nosso organismo. Aqueles que persistem têm que ser investigados. Como que a gente investiga? A gente vai investigar com exames de imagem, com tomografia do tórax e do abdômen, ou PET-CT, que é um exame de imagem que vê o corpo inteiro. Tem que ser feita a biópsia da lesão suspeita e, confirmando o linfoma, na grande maioria dos casos, fazer a biópsia da medula. Isso serve tanto para o diagnóstico como para o estadiamento, que é para ver a extensão da doença. Então, no linfoma, a gente, como nos outros tumores também, é importante a gente saber aonde ele está e aonde ele acometeu, né? No linfoma, a gente não fala em metástase, então a gente fala em acometimento, porque a gente tem gânglio no corpo inteiro e o linfoma, ele pode estar onde teria gânglios normais, né? Então, esse é o estadiamento, e o estadiamento é que vai dar origem ao tratamento. Então, sempre a gente vai ter que tirar a lesão suspeita, confirmou, daí a gente vai fazer o tratamento, né? O tratamento, às vezes, é só observação, como no linfoma de baixo grau de malignidade, ou quimioterapia oral, que pode ser uma quimioterapia oral ou endovenosa, né? E o tratamento tem um planejamento, tem um começo, meio e fim, né? E a resposta do linfoma ao tratamento depois vai ser baseada naqueles exames que foram feitos para o diagnóstico, para a gente saber aonde tinha a lesão e no fim do tratamento, se a gente conseguiu sumir com todas as lesões. A radioterapia pode fazer parte também desse arsenal terapêutico, né? Mas o mais importante para esse mês é que a gente entenda que essas lesões persistentes, né, esses gânglios ou lesões de pele, se elas não melhoram, a gente tem que procurar o médico e tem que saber que a gente tem que tirar um pedacinho dessa lesão para confirmar se tem neoplasia ou não tem. E que o diagnóstico precoce é o primeiro passo do tratamento.